Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos as palavras de Deus com o sermão intitulado A Família Celestial e a Mãe Celestial. O tempo realmente passa rápido. Se vivermos a nossa vida sem rumo, um ano passa num piscar de olhos. Essa é a nossa vida. Estamos vivendo essa vida curta. E depois do fim desta vida, iremos para o reino dos céus. Por isso, não devemos fazer planos com antecedência para o reino dos céus. Durante a nossa vida nesta terra, assim como cada um de vocês tem um plano para a sua vida enquanto vivem nesta terra, também quero que vocês incluam um plano para o reino dos céus no plano de sua vida. Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado A Família Celestial e a Mãe Celestial. E nos perguntar, por que Deus dá os ensinamentos da Bíblia e as palavras da verdade a toda a humanidade? Não devemos tomar um momento para pensar sobre isso? As pessoas que não creem em Deus dizem: você precisa morrer para saber se existe o reino dos céus ou não. Por que você precisa do reino dos céus, enquanto não morreu ainda? Há muitas pessoas que vivem nesta terra sem sentir a necessidade do reino dos céus. Todas as palavras da Bíblia são palavras de sabedoria que Deus nos dá, não apenas para a vida nesta terra, mas para nos preparar para o próximo mundo, não é? Muitas pessoas perguntam, o que você consegue acreditando em Deus enquanto vive na terra? Você consegue comida ou dinheiro? Muitas pessoas dizem coisas infelizes. Porém, a nossa vida não passa rápido? Um ano não passou num piscar de olhos? Eu não sei como vocês se sentem, mas para mim, parece que foi há pouco tempo que tivemos o culto de oração, no dia 1º de janeiro, no Ano Novo. Já que a nossa vida passa tão rápido, algumas pessoas pensam apenas sobre como se preparar para a sua aposentadoria. Uma vez eu disse a vocês que o verdadeiro plano para o futuro é o plano para o reino dos céus, não disse? Para fazer planos apropriados para o nosso futuro, devemos primeiro fazer planos para o reino dos céus. É por isso que o próprio Deus veio a esta terra, para que nos preparemos para a vida celestial. Ele veio e nos ensinou o caminho para a verdade da nova aliança. Ao nos ensinar a guardar o culto no sábado, Ele nos separou das pessoas nas igrejas do mundo, que guardam o culto dominical. Deus também nos ensinou a guardar a Páscoa, para que possamos ser separados daqueles que guardam o Natal. Por que devemos aprender a verdade da nova aliança agora? Precisamos realmente pensar sobre isso. Digamos que haja uma pessoa que gosta muito de inglês e tenha aprendido muito sobre o idioma, mas ele viva apenas na Coreia pelo resto de sua vida. Se for assim que ele tenha planejado a sua vida, valeu a pena ter aprendido inglês? O sonho desse homem pode ser viajar para os Estados Unidos, ou a outros países que falem inglês, ou fazer negócios com esses países. Ele deve ter motivos para estudar inglês. Da mesma forma, aprendemos a nova aliança do Reino de Deus, a viver uma vida de fé, em obediência à Palavra de Deus e a diligentemente pregar o Evangelho. Todas essas coisas são preparações para o reino dos céus. Nem todos no mundo se preparam para isso. Eu devo ir para o céu. Apenas os que têm essa firme resolução podem estar determinados a aprender a nova aliança e os ensinamentos da Bíblia, seguindo os decretos e as leis da Bíblia, certo? A nossa vida é muito curta. Quando essa vida acabar, o próximo plano já deve estar preparado. Deus diz que o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentará o julgamento. Então, a vida no mundo espiritual começará. Nesse momento, para onde devemos ir? Para viver uma vida próspera nesta terra, as pessoas vivem uma vida frugal. Ao cortar
o quanto elas gastam em comida e em roupas, e guardam dinheiro no banco para se preparar para a aposentadoria. Nós, também, devemos estar preparados. Aqueles que querem ir para os Estados Unidos devem se preparar ao aprender inglês. E as leis dos Estados Unidos, como por exemplo, se o volante está à esquerda ou à direita, ou se o tráfego deve ser mantido à esquerda ou à direita. Quando fui ao Reino Unido, fiquei chocado vendo um carro do lado esquerdo da estrada. O volante está do lado direito do carro, portanto, o carro se mantém à esquerda. Eu cheguei a pensar, essa é a lei de tráfego no Reino Unido. Na Coreia, os veículos se mantêm à direita, mas no Reino Unido se mantém à esquerda. Não é conveniente aprender as coisas com antecedência? Devemos aprender a nova aliança, estudar as palavras do Pai e ouvir cuidadosamente as palavras da Mãe nesta terra. Fazendo essas coisas, não passaremos por inconveniências no reino dos céus, para onde queremos ir. Deus não disse nesta terra, ensine apenas o que eu te ensinei e passe para os membros? Não devemos colocar os nossos pensamentos, porque não há necessidade para pensamentos adicionais no reino de Deus. Portanto, o que a Bíblia diz sobre as palavras de Deus? Ela não diz, não acrescente e não tire nada das palavras de Deus? Vamos ver no Evangelho de Mateus capítulo 28 e nos perguntar, por que podemos entrar no eterno reino dos céus quando seguimos a lei da verdade de Deus? Você deve pensar cuidadosamente sobre a resposta. Vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 28 e leiamos os ensinamentos do capítulo 28, versículo 18 juntos. Vamos ver o capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus ordenou que ensinemos a todas as nações. O que devemos ensiná-las a obedecer? Tudo o que Ele nos ordenou é o que precisamos quando formos para o céu. Já que o pai e a mãe sabem que precisaremos de todas essas coisas quando formos ao céu, o pai e a mãe não nos dão as leis que os filhos de Deus precisam no céu? Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. No capítulo 22, versículo 18, está escrito, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar significa subtrair qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. A Bíblia diz, nunca acrescente e nem tire da palavra. Esse não é o ensinamento para nós vivermos como o sacerdócio real que viverá para sempre no reino dos céus? Devemos guardar e seguir os ensinamentos da Bíblia, o caminho que Deus nos deu, não devemos? Por esse motivo, Jesus também disse, ensine a humanidade a obedecer a tudo o que eu vos ordenei e vos ensinei. Assim, Deus abriu o caminho apenas para aqueles que seguem corretamente e guardam todos os seus ensinamentos, para que possam voltar ao eterno reino dos céus. Não estudamos a Bíblia apenas para o bem de nossas vidas nesta terra. Já que Deus nos diz, a sua cidadania está no céu. Vamos viver a nossa vida a cada dia de maneira digna do reino dos céus. Hoje, incontáveis igrejas nesta terra ensinam que Deus é apenas o Pai. Elas também ensinam que Deus Mãe não existe no reino dos céus. Então, já que os membros na Igreja de Deus pregam dizendo,
Está escrito na Bíblia que a Mãe Celestial deve existir no reino dos céus. Vamos descobrir a resposta para a pergunta: a Mãe Celestial realmente existe ou não? Hoje, vamos ver com detalhes sobre esse assunto ao analisar os versículos na Bíblia, um por um. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 4. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. No capítulo 4, versículo 11 está escrito: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui podemos ver que Deus criou todas as coisas de acordo com sua vontade. Quando Ele as criou, Ele tinha uma certa providência para elas. Ele colocou a sua vontade em tudo. Embora a Terra seja um pequeno astro no universo, sendo menor que um grão de areia, Deus criou a Terra com sua profunda vontade. A Bíblia também nos diz que cada ser vivo que foi criado na Terra veio a existir com a vontade de Deus. Não há animais, plantas, pássaros no céu, peixes no mar, animais correndo nos campos e seres humanos que tenham sido criados sem a vontade de Deus. Então, algo que devemos ter em mente, diferente dos outros astros, a Terra é chamada de planeta vida. Vamos pensar sobre a vida. Quando pensamos na palavra vida, pode haver alguma existência de vida sem a existência de uma mãe? Não. Não podemos dizer que a vida pode existir num lugar onde não há uma mãe. Quem criou a natureza da vida assim? Deus criou assim. Não há outro planeta em nosso sistema solar onde a vida exista, exceto em nosso planeta Terra. Então, quando Deus permitiu que a vida existisse na Terra, quem Ele deve ter criado ali? Ele deve ter criado uma mãe na Terra. Apenas pense sobre isso por um momento. Para os pássaros voarem no céu, um bebê pássaro pode nascer sem sua mãe? Eu não sei se é correto usar o termo bebê para um pássaro, mas é para ajudá-los a entender a vida. E quanto aos peixes no mar? Se não houver uma mamãe peixe, há como as criaturas vivas no mar continuarem a herdar sua vida? Não, não há como. Todos devem ter uma mãe. E quanto a todos os animais que correm nos campos, o que aconteceria se eles não tivessem uma mãe? Eles poderiam herdar a vida? De forma alguma. Quem criou este mundo dessa maneira? A Bíblia diz: Deus criou o mundo assim. Isso significa que Deus criou dessa maneira o sistema da vida no planeta Terra. Deus é todo-poderoso, onisciente e onipotente. Por que Ele não deu aos pais a habilidade de dar à luz sem uma mãe? Há a vontade de Deus oculta nisso. De acordo com o versículo escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, o que existe na terra é uma figura e sombra do que existe no céu. Nesta terra, o mundo da figura e sombra, a vida nasce através de uma mãe. Então, para a vida espiritual ser dada, quem deve existir no céu? O mundo da realidade? A existência de uma mãe nesta terra pressupõe que Deus Mãe certamente exista no mundo espiritual. Já que as pessoas estudam a Bíblia sem entendimento dessa providência da criação de Deus, a verdade que Deus nos ensinou não pode ser apropriadamente revelada à humanidade. Ao contrário, este mundo está caluniando a verdade sobre Deus Mãe e impedindo a humanidade de andar no caminho da vida. Porém, já que nosso destino final é o céu, nós poderemos entender por que Deus nos ensinou sobre Deus Pai e Deus Mãe, a Páscoa da Nova Aliança e toda a verdade quando o eterno reino dos céus chegar.
É claro, precisamos de todas essas verdades agora. Porém, precisamos mais delas quando chegarmos ao eterno reino dos céus. Quando entrarmos no céu, haverá uma grande diferença entre aqueles que estavam na verdade da nova aliança e aqueles que não estavam, e entre aqueles que guardam a verdade e aqueles que praticaram a iniquidade. É por isso que Deus diz: creia em mim e me siga. Deus diz: todas essas coisas que te ensinei são para você e para o seu bem. Ele não expressa a importância de segui-lo dessa forma. Hoje, através das palavras escritas no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, podemos ver que todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus e vieram a existir de acordo com a sua vontade. Quando Deus criou a Terra, o planeta Vida, Ele fez todos os seres vivos herdarem a vida de suas mães. Essa é a vontade de Deus, que quer ensinar a seus filhos que só pode receber a vida eterna através da nossa mãe espiritual, no reino dos céus, o mundo espiritual. Vamos ver essa cena no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, juntos. No capítulo 6, versículo 9, está escrito: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando Jesus ensinou a humanidade a orar, Ele nos ensinou como devemos orar a Deus. Há uma palavra importante, Pai, na oração do Senhor. Onde usamos o título de Pai? Isso não é um título usado nas empresas, nem usado em escritórios governamentais. Não é um título usado no trabalho também. Onde usamos esse título? Deus nos diz para chamá-lo de Pai, que é um título usado no sistema familiar. Vamos brevemente ver essa cena no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tens necessidade, antes que lhe o peçais. Jesus ensinou a seus discípulos e a toda a humanidade a chamar Deus de Pai. É um título usado em uma casa. No dicionário, vamos encontrar o significado do termo pai, que é um título usado em uma casa. O termo pai é aplicado a um homem que definitivamente tem filhos. Vocês concordam? Se um homem não tem filhos, ele não pode ser chamado de pai, mesmo que ele tenha 50 ou 60 anos. Vocês concordam? Isso porque o homem não pode ter nenhum filho. Portanto, quando o título pai é aplicado a Deus, podemos supor que deve haver os filhos espirituais, os filhos e filhas de Deus. Podemos? Isso é apenas suposição? Ou a Bíblia realmente nos ensina assim? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6. E leiamos o capítulo 6, versículo 17 juntos. No capítulo 6, versículo 17 está escrito: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim. O que seremos para Ele? Filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. De acordo com esses versículos, podemos ver que Deus é chamado de Pai, que é um título usado no sistema familiar. E aqueles que creem em Deus são seus filhos, filhos e filhas. Assim, toda a nossa família de Sião são filhos e filhas de Deus. Se um pai existe e seus filhos e filhas existem, então, quem deu a vida aos filhos e às filhas? Nossa vida física foi dada a nós, através de nossas mães físicas.
Então, através de quem podemos receber a vida espiritual, a vida eterna? Não deve haver alguém que nos dê a vida espiritual? Se não há mães nesta terra, a vida física não pode ser dada. O motivo da Terra ser chamada de planeta Vida é porque há mães nesta terra. Os peixes que nadam no mar têm suas mães. Os pássaros no céu têm suas mães. E os animais que correm nos campos têm suas mães. Então, as mães existem apenas no mundo animal? Se não há mães, o mundo das plantas pode existir? Não pode existir. No mundo da vida, a mãe deve existir. Então, essa é uma lógica estranha que criamos. Ou esse é um ensinamento que Deus nos deu na Bíblia? Não devemos saber disso? Podemos entender claramente que esse é um ensinamento de Deus. Então, todas as igrejas que insistem que não existe Deus Mãe são falsas igrejas. Elas não podem receber a cidadania do eterno reino dos céus ou a salvação que Deus prometeu. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, está escrito: se alguém acrescentar algo aos ensinamentos de Deus, ele receberá pragas. Se alguém tirar algo dos ensinamentos de Deus, o privilégio de entrar no céu e o privilégio de participar da cidadania santa será tirado dele. Portanto, devemos descobrir claramente se a Mãe Celestial existe ou não. Esse ensinamento não foca apenas se a Mãe Celestial existe ou não. Também foca no fato de que ela é o fator mais importante para a nossa salvação. O motivo mais lógico de Deus ser chamado de Pai é porque um pai não pode existir sem uma mãe. Esse não é o significado do termo Pai? Então, não precisamos confirmar a vontade de Deus através da Bíblia? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1. Embora seja importante se preparar para o nosso futuro e viver nesta terra, é ainda mais importante se preparar para o reino dos céus. Vamos nos preparar bem para o reino dos céus, para que toda a família de Sião possa viver um futuro próspero e desfrute do lindo reino dos céus também. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos. O que eles estão fazendo? O homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se Deus Pai sozinho criou toda a humanidade, os céus e a terra e tudo o que neles há, a expressão façamos e nossa não seria apropriada. Porém, Deus usou a expressão façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Se há apenas um Deus, não seria apropriado dizer faço o homem? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos continuar com o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Quem Deus criou? Homem e mulher os criou. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Aqui, Deus refere-se a si mesmo como façamos e nossa. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. No lugar de Deus dizer, faça o homem à minha imagem, Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Então, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Se o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, isso não significa que eles são uma cópia da imagem de Deus? Então, não podemos deixar de pensar sobre como uma copiadora funciona. Se você pensar sobre como uma copiadora funciona, mesmo que você não saiba qual é a imagem original, é possível dizer como é a imagem original apenas olhando para a cópia, não é? O princípio da copiadora é o mesmo que a criação de Deus. Quando Deus criou o homem, homem e mulher foram criados. Então, podemos entender que deve haver a imagem masculina e a imagem feminina.
na imagem de Deus, que é a imagem original. Não podemos? A humanidade tem chamado a imagem masculina de Deus Pai. Então, como devemos chamar Deus que tem a imagem feminina? Por esse motivo, a vida eterna que Deus prometeu não pode ser dada num lugar onde não existe Deus Mãe. Deus tem o poder de fazer um pai sozinho dar à luz aos seus filhos e criá-los quando Ele criou todas as coisas. Deus é todo-poderoso. Porém, há um motivo para Ele não permitir que um pai sozinho dê a vida. Para nos ensinar que Deus Mãe existe no reino dos céus. Deus não fez apenas um pai existir na família da terra, mas colocou uma mãe em cada família que dá vida aos seus filhos. Assim, no eterno reino dos céus, não há apenas o nosso Pai, mas quem mais deve existir? A nossa mãe que está no céu. A Bíblia definitivamente nos ensina que Deus Mãe existe. Então, indo para a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, vamos ver que Deus Mãe não é apenas mencionada no livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 26. No capítulo 4, versículo 26, está escrito: Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é? Quem é ela? Nossa mãe. Jerusalém lá de cima significa a Jerusalém que está no céu. A Jerusalém que está no céu é livre, e quem é ela? Algumas pessoas criam desculpas, dizendo que está apenas em certos idiomas. Na Bíblia original em grego está escrito como Nossa Mãe. A expressão Nossa Mãe é registrada na Bíblia coreana também. Também está escrito como Nossa Mãe na Bíblia em espanhol. Deus nos ensina sobre a existência de Deus Mãe por toda a Bíblia, para nos ensinar o fato de que não há vida sem uma mãe. Quando Deus criou tudo na terra, seja um animal ou uma planta, Deus criou tudo que tem vida para existir através de uma mãe. Vamos ver a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 19. Na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 19, está escrito: Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vamos continuar com o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Deus projetou a sua natureza divina, invisível, em todas as coisas que foram criadas nesta terra. Então, podemos entender o Deus invisível ao ver todas as coisas criadas na natureza. Não podemos? Deus criou o mundo natural para nós entendermos a sua natureza divina e invisível. Por isso está escrito, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Através de quem os pássaros que voam no céu, os peixes que nadam no mar e os animais que correm no campo recebem a sua vida? Podemos ver que toda a vida é dada através de suas mães. No século XX, estudiosos fizeram um estudo sobre qual seria a fonte da vida. Eles chegaram à conclusão que a vida não pode ser dada aos filhos, a menos que as mães existam. A evidência é o DNA mitocondrial. Os estudiosos dizem que nada de DNA mitocondrial de um pai é passado aos filhos. Apenas o DNA mitocondrial de uma mãe é passado aos filhos. Sem a mitocôndria, eu não poderia pregar na sua frente, nem por um segundo. Eu não conseguiria sequer ficar em pé aqui. Em outras palavras, o DNA mitocondrial é a substância viva de todos os seres vivos. Já que tem essa importância e é apenas herdado através da mãe, a vida pode existir sem as mães? Jamais. Deus criou tudo assim.
Hoje, eu não estou falando com as interpretações e pensamentos dos homens, e sim com apenas o que está escrito do Gênesis até o Apocalipse. Até no livro do Gênesis capítulo 1, Deus se refere a si mesmo com façamos. Deus Pai e Deus Mãe juntos planejaram a obra da salvação e guiaram a obra da salvação por 6.000 anos. Quando a Bíblia diz que eles aparecerão para a humanidade, nos últimos dias. Assim como Eva foi criada no 6º dia dos 6 dias da criação, a Mãe Jerusalém Celestial aparecerá no final dos 6.000 anos da obra da redenção, para reunir todos os filhos de Sião e guiá-los para o eterno reino dos céus. Deus nos ensina essa obra da redenção através das profecias escritas nos 66 livros da Bíblia. Deus diz na Epístola aos Romanos, capítulo 1, e no livro do Apocalipse, capítulo 4, eu não ensinei a vocês que nada foi criado sem propósito. Quando eu criei os céus e a terra, eu não mostrei a vocês a minha natureza divina, invisível, por meio das coisas criadas, para que todos pudessem entender sobre mim? Assim como a família física consiste de um pai, uma mãe, irmãos e irmãs nesta terra, quem deve existir na família celestial espiritual, junto com Deus Pai e com os irmãos e irmãs celestiais? Deus Mãe com certeza deve existir. O que Deus Pai promete dar aos seus filhos, através de Deus Mãe? Na primeira epístola de João, capítulo 2, está escrito, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O que Ele nos prometeu? Ele nos prometeu a vida eterna. Quem pode receber essa vida eterna? Essa vida eterna é a bênção e a verdade de Deus dada aos seus filhos, que creem em Deus Pai e em Deus Mãe. Apenas quando temos a vida eterna, podemos entrar no reino dos céus. Como está escrito, o reino de Deus é onde não existe a morte. Para nós, que cremos em Deus Pai e em Deus Mãe, Deus deu a graça e as bênçãos da salvação, pedindo a todos vocês, mais uma vez, para dar graças e glória a Deus e alcançar o eterno reino dos céus. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.